Graças a paz, pessoal. Graças a paz para você que está em casa, para você que está assistindo. Assim como a Emerson disse, se você não me conhece, meu nome é Júlia. Sou líder aqui da casa. E assim como disseram, compartilhe o link. Sabe, envie para as pessoas, talvez ela esteja precisando, que alguém lembre dela. Então, seja esse alguém na vida dessa pessoa. Amém, amados? Hoje, nós iremos falar sobre um assunto para você ter entendimento, para você receber mais do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o agir de Deus nas nossas vidas. Sabe, amados, nós que somos cristãos, temos constantemente o agir de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Por causa do nosso relacionamento com Ele. E hoje nós vamos aprender 3 coisas a respeito de como Deus age, de como Deus faz acontecer na nossa vida. Então fique ligado, não se perca, eu vou estar relembrando você. Mas se você está em casa aí, está com sono, dá uma levantada, se espreguiça aí. Relaxa, mas nem tanto, não durma, tá bom? Fique acordado, porque Deus quer que você entenda como Ele age na sua vida. Amém, amados? A primeira coisa sobre o agir de Deus na nossa vida é que tudo acontece no tempo dele. Amados, tudo que acontece na nossa vida é no tempo de Deus. Sabe, não tem uma folha que caia do pé sem que Deus saiba. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você está se preocupando à toa? Por que você está se desgastando à toa? Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós. Então a primeira coisa sobre o agir de Deus é que Ele age no seu tempo. Só que para muitas pessoas isso é complicado. Dá um exemplo aqui. Muitas pessoas são lentas demais. Eu sou lenta para um bocado de coisa. Ou talvez você seja apressado demais. Mas eu estou falando isso em relação à palavra de Deus. Sabe por quê? Às vezes você é rápido demais quando você diz, Deus está demorando, não está acontecendo, eu vou tomar o controle. Se você tomar o controle, dá game over, irmão. Você perde. Você vai quebrar a sua cara, então não tome o controle da sua vida. Deixe nas mãos do Senhor. E por outro lado, às vezes nós somos apressados demais, não é, jovem? Falar aqui para os jovens, não é? Que estão aqui, você que está aí, às vezes você é apressadinho, não é? Já entenderam o exemplo. Um dos exemplos maiores sobre isso é sobre o namoro aqui na igreja. Que a partir dos 16 mais tem jovens que, né, vou dizer, com 14 anos aqui dentro. Ai, pastor, é que minha vida já vai acabar e eu não vou namorar. Calma. Ai, porque minha vida vai acabar e eu não vou estudar. Calma. Sabe? Tenha calma. Seja devagar nessas coisas. Não devagar para você ser relaxado, mas para você deixar Deus fazer. Então você que se apressa, coloca o pé no freio. E você que é lento demais, deixa Deus agir, mas não tome o controle de Deus na sua vida. Porque às vezes é isso que acontece, nós achamos que Deus não está fazendo, nós achamos que Deus não está agindo na nossa vida. Mas olha só, nem sempre nós vemos o agir de Deus, mas Ele está agindo. Sabe, amados, repita uma coisa comigo. Deus está no início, no meio e no fim. Diga de novo, Deus está no início, no meio e no fim. Sabe, tem um preparo, tem um caminho no meio disso. Porque às vezes você acha, Deus não está comigo. Só que Deus está com você sim. Às vezes você acha, porque Deus está se atrasando na minha vida. Tem um ditado que diz, Deus nunca se atrasa. E gente, isso é verdade. Às vezes quando a gente acha que, Deus não vai agir, adivinha só, Deus já está agindo. Quer saber um exemplo? Lá em João 11, abra aí sua Bíblia. João 11, capítulo 11, versículo
20. João, capítulo 11, versículo 20. Fica atento nessa história, acho que você já conhece. Diz o seguinte, capítulo 11, versículo 20 de João. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada. Disse, pois, Marta a Jesus. Olha só o que Marta disse para Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho que você conhece essa história de Lázaro. E de Marta e Maria. Onde Lázaro, ele estava enfermo e mandaram avisar a Jesus. E nesse meio tempo, Jesus não chegou a tempo de ver Lázaro vivo. Quando ele chegou, Lázaro já estava sepultado. E olha só o que Marta disse. Jesus, se você estivesse vindo antes, ele não teria morrido. Ah, Júlia, mas Marta disse isso, disse, e nós dizemos também. Porque nós dizemos, Deus, se você tivesse vindo antes, não teria acontecido isso. Mas lembre-se, Deus não se atrasa. O agir de Deus é assim, amados, é no tempo dele. Sabe por quê? Enquanto Marta pensou que não tinha mais jeito, quando Marta pensou que Jesus tinha se atrasado, sabe o que aconteceu? Lá no versículo 43 do mesmo capítulo. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto, saiu. E aquele que estava morto, ressuscitou. Então não tem tempo ruim para o Senhor. Então não ache que ele se atrasou, assim como Marta achou. Porque Deus não agiu agora, que ele não vai agir mais. Amados, não é assim. Não é no seu tempo. Não faça como Marta, se Jesus tivesse vindo antes. Se Jesus tivesse feito isso antes. Lembre-se, ele está no início, no meio e no fim. E olha só, aqui não foi o fim de Lázaro, porque Jesus estava na história. E assim eu creio que Jesus também está na sua história, meu amado e minha amada. Que Jesus, ele não te deixou. Por mais que você pense, olha só, por mais que você pense que Jesus tenha se atrasado, lembre-se, ele age no tempo dele. Deus age no tempo dele. Então não se preocupe, não se apresse. E não ache que não tem jeito. Sabe, para você que está me escutando, não ache que é o fim. Porque se Jesus está na tua história, ele faz o que é morto reviver. Ele faz teu sonho que você esqueceu trazer à vida. Ele faz o seu coração voltar a pulsar, amados e amadas. Então não ache que é o fim. Porque Deus está. Lembre-se, Deus está no início, no meio e no fim. Você não está sozinho. Deus não te abandonou. Deus não se atrasou. Ele está no tempo dele. Você que ainda não entendeu isso, que é no tempo do Senhor. Então, por mais que você pense que ele não haja, Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo na vida da pessoa que você ora por ela. Deus está agindo sim. Mas lembre-se, é no tempo dele. Não tente tomar o controle da mão do Senhor, porque o dono da nossa vida é Jesus. Lembre-se, o tempo é dele. Ele age no tempo dele. Essa é a primeira coisa sobre o agir de Deus na nossa vida. É no tempo dele. Ele não se atrasa e ele não é rápido demais. Ele está no tempo dele na sua vida. A segunda coisa para nós aprendermos hoje sobre o agir de Deus na nossa vida, sabe o que é? É que muitas vezes nós não entendemos como Deus age. Olha só, essa é para você criança, você jovem, você adulto e você idoso. Porque eu acho que já aconteceu com todo mundo, de você dizer aquela frase, eu não sei como aconteceu, mas foi Deus. Eu não sei como isso aconteceu, eu não sei como deu certo, mas foi Deus. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu sei que foi Deus.
Só que muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos como Deus age porque nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. E por fato de nós não entendermos, nós não confiamos no Senhor. Mas deixa eu te dizer, Deus age, mesmo que a gente não entenda. Ele só precisa que a gente confie nele. E tudo vai dar certo. Sabe, não se preocupe se você não entender. Sabe por quê? No Novo Testamento diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Talvez você pergunte, Deus, por que eu? Quantos aqui não já se perguntaram isso? Deus, por que eu? Por que eu? Logo eu. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, meu irmão. Então seja isso ou não, mas Deus age na sua vida mesmo que você não entenda. E a história de José, se você conhece lá em Gênesis 37, fala sobre a história de José do Egito. Sabe, mas às vezes nós não entendemos como Deus age, porque as coisas fogem da nossa lógica. Porque muitas vezes nós somos humanos demais e esquecemos que Deus age no sobrenatural e não no natural. Deus age fora da rotina, não é algo corriqueiro, mas nós não entendemos isso. E nós vivemos apenas na mediocridade. Nós somos rasos demais, falhos demais. Às vezes nós nos achamos incapazes demais. Mas olha só, Deus capacita quem Ele escolheu. E se Ele age na tua vida, mesmo que você não entenda, tem um propósito. Sabe, talvez você esteja passando por algo na sua vida que você não entende o porquê, mas tem um propósito. Sabe, não se preocupe se você não entende, porque o teu Deus, porque o meu Deus, Ele cuida de nós. E Ele só pede uma coisa: confia em mim. Tem uma letra de uma música que diz o seguinte: mesmo sem entender, eu confio em ti. Por mais que você não entenda, por mais que você ache que não vai acontecer, confia no Senhor. Porque a nossa caminhada tem um processo. E Deus vai te usar só quando Ele te preparar. Não acho que você já vai chegar e pronto. Não, tem um tempo de preparo. E sabe o que é que acontece? É nesse tempo de preparo que muitos desistem. Lembra do início dessa pandemia? Quantos status teu não tinha? Deus é fiel, Deus vai acontecer, Deus isso, Deus aquilo. E hoje, o que você está vendo? Eu vi muitos status assim, de Deus é fiel. Hoje nem falam mais de Deus. Depois de 4 meses. No início eu falava que Deus era fiel, que Deus estava. Hoje nem estão mais nos caminhos do Senhor. Sabe, amados, por mais que você não entenda, por mais que seja tempo de mais ou tempo de menos, confia no Senhor que Ele cuida de você. Sabe, não ache que você é o único a passar por isso, não. Sabe quem passou na Bíblia também por isso? José do Egito. Você conhece a história de José? Se você acha que para você está difícil, que seu processo está difícil, que você não está vendo Deus agindo, meu irmão, conhece a história de José. Deixa eu te dizer uma coisa. José está lá em Gênesis 37. E aí vai falar a história dele e dos irmãos dele. No início, para você entender, José ele teve um sonho. Nesse sonho, a interpretação era que os irmãos dele iriam se curvar até ele. E quando ele disse isso, olha só, José não era amado por sua família, por seus irmãos, aliás. Ele não era queridinho por seus irmãos. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles odiavam José, porque José era o queridinho de Jacó. Mas olha só, sabe o que aconteceu depois com ele? Os irmãos dele lançaram ele em um poço. Depois de lançarem ele, venderam ele como escravo para um egípcio chamado Potifar. Está se atualizando aí? O cara era odiado por seus irmãos, foi vendido como um escravo. E não acaba por aí.
Só que Deus estava com José, porque tudo que José cuidava, prosperava. Tudo que José tocava era abençoado. Até que um belo dia, a mulher de Potifar fez uma com José. Sabe o que ela fez? Chamou José para se deitar com ela. Sabe o que José disse como homem de Deus? Vou não. Aí você acha que ela desistiu? Você acha que Satanás desiste rápido assim? Não. Ela continuou se insinuando para José, até que um dia, quando ela estava se insinuando para José, ele saiu correndo e deixou uma parte da sua roupa lá. Sabe o que ela fez? Incriminou ele e disse que ele que estava se insinuando para ela. Sabe o que aconteceu com José? Foi para a cadeia. José foi preso. José, ele saiu da casa do seu patrão diretamente para uma cadeia. Então, olha só, odiado por seus irmãos, odiado por quem rodeava ele, vendido como escravo, traído, e foi para uma prisão. Você acha que estava bom para José? Você acha que nesse meio tempo ele entendeu o que Deus estava fazendo com ele? Não. Você acha que ele dizia, Deus está fazendo isso para chegar até ali? Você acha que foi fácil para ele entender isso tudo? Entender porque ele era odiado? Entender porque ele se tornou escravo? Ou porque ele foi preso? Não. Mas sabe o que aconteceu? José continuava nos pés do Senhor. E mesmo na prisão, ele era um preso de confiança. Ele cuidava dos outros. Porque mesmo assim, onde José estava, ele era responsável. Até, irmãos, que lá na cadeia chegou um copeiro e um padeiro, vindos do rei para a prisão, que tiveram um sonho e José interpretou esse sonho. E mais na frente, José, anos depois, José é chamado pelo rei para interpretar um sonho, que nem mago e nem sábio conseguiu. Que eram o de 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Depois disso, José foi se tornar o braço direito do rei. José se tornou o braço direito da maior autoridade do Egito. Fora o rei, só tinha José. Fora essa autoridade maior, só tinha José. E sabe aí onde aconteceu? Sabe o que é que acontece? O propósito começa a se cumprir. Lembra do propósito lá do início que José teve um sonho? Olha só, voltando anos atrás, lembrando do sonho dele, onde os irmãos iriam se inclinar perante José. Porque nessa fome, José era quem comandava a comida para distribuir para o povo. Até que seus irmãos chegaram e se inclinaram perante ele. Demorou? Demorou. Não foi da forma que pensavam? Não foi. Mas olha só, se cumpriu. Mesmo que José não entendesse porque ele foi preso, porque ele era odiado, porque ele se tornou uma pessoa assim. Uma pessoa não amada por aqueles que rodeavam ele. Ele não entendia, talvez você não entenda também o que está acontecendo com você. Mas deixa eu te dizer, confia em Deus. Porque se Deus estava com José, ele também está com você. No início, no meio e no fim, ele está com você. Não ache que Deus não age. Porque Deus age, mesmo que você não entenda. Mesmo que José não entendesse, Deus estava agindo. Cada etapa que José passava era propósito de Deus. Para que ele se tornasse a segunda autoridade maior no Egito. Era propósito de Deus. Então eu não sei o que você está passando, mas saiba que mesmo que você não entenda, há um propósito de Deus na sua vida. Então lembre-se, Deus age na sua vida no início, no meio e no fim, mesmo que você não entenda. E sabe, amados, mesmo que você não entenda, assim como José não entendia, ele está agindo na sua vida. Por mais que você ache que ele não está com você, ele está agindo
na sua vida. Mesmo que José estivesse na prisão, se sentindo sozinho, Deus estava preparando ele para se tornar uma autoridade no Egito, amado. Deus está te preparando sim. Então não reclama, não sai da presença do Senhor. Não deixa as aflições dessa vida te afastar do Senhor. Olha, todo mundo aqui sabe como é difícil permanecer se você não está em Cristo. Porque as aflições vêm. Você acha que é o único que passa aqui por aflições? Ah, porque nessa vida só eu passo por isso. Não. Não é só você não. Mas a questão é que Deus está com você. Muitas pessoas não conseguem e desistem porque esquecem que Deus está com ela. Porque não vê o agir imediato do Senhor. Mas olha só, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, Deus está agindo na sua vida sim. Ele não te abandonou nesses tempos. Ah, Júlia, porque a gente, olha só como é que eu estou assistindo o culto online por um celular. Deus age assim mesmo que você não entenda também. Porque é aí que você pode também tocar outras pessoas. Olha só pelo seu celular você pode abençoar outras pessoas. Só através de alguns cliques você pode abençoar outras pessoas. Nesses dias, faz uns diazinhos já, lá na farmácia eu escutei uma pessoa falando: olha, esse tempo é também para nos fortalecer. E eu fiquei com isso na cabeça. É verdade. E eu não tinha ainda parado também para pensar nisso fazia um tempo. Esse tempo é também para te fortalecer. Sabe por quê? Porque Deus age mesmo que você não entenda. Deus te prepara mesmo que você ache que Ele está distante. É para te fortalecer. Sabe, a igreja não parou. A igreja aqui e a igreja que é você, amado, não parou. Então não pare, não desista no meio do caminho. Não pare no meio do caminho, porque não é isso que Deus tem para você. Você acha que se José se contentasse em ser alguém importante na prisão, ele era alguém importante para o Egito? Se José tivesse se contentado com aquilo, ele não teria cumprido o propósito dele, de Deus na vida dele. Então não pare, não desista, mesmo que você não entenda. Sabe por quê? O que leva ao terceiro ponto é que é o melhor para nossas vidas. Como Deus age é o melhor para a nossa vida. Olha só, recapitula aí, Deus age na nossa vida no tempo dele. Mesmo que a gente não entenda. E sabe o que é que acontece? É o melhor para nossas vidas. Eu acho que isso aqui você sabe. Lá em Romanos 12, 2, no finalzinho, fala que a vontade de Deus é boa. Vai, você sabe. Eu gosto de fazer isso. Você em casa sabe. Vai, continua comigo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque você acha que o agir de Deus na sua vida não vai acontecer? É a Bíblia que diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é assim que ele age na sua vida. Então não ache que ele não está agindo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só um instante. O ponto 3, amados, é isso. A forma como Deus age na nossa vida é o melhor. Por mais que você queira tomar o controle da sua vida, não faça isso. Porque a forma como Deus age é o melhor para as nossas vidas. Como Deus age é o melhor para você. Porque Ele sabe da sua vida, Ele sabe cuidar de você. Então não se preocupa. Porque às vezes você, principalmente nesses tempos, que você está mais afastado,
Talvez você não esteja interagindo tanto como antes. Não ache que Deus não está com você, porque Ele está sim. Não ache que Deus não está agindo na sua vida, porque mesmo que você não veja, por mais que você não entenda, Ele está contigo sim. Assim como Ele foi para Lázaro e ressuscitou ele. É no tempo dele. Assim como Ele fez tudo isso com José, por mais que ele não entendesse, tinha um propósito. E é o melhor para a sua vida. Então, amados, entenda isso. O agir de Deus na nossa vida é no tempo dele. Então, não tente tomar o controle. Jovens, não tomem o controle da mão do Senhor. Parem de ser apressados, sim. E para você que também é lento demais, deixa Deus agir. Deixa Deus agir na tua vida. Eu não sei se é por medo que você não se envolve com o Senhor, se é por receio, se é por achar que você não pode. Mas olha só, se você acha que você não é capaz, Deus te capacita. Para você que tem andado longe do Senhor, saiba que Ele não desistiu de você. Não é o fim para você, não é o fim para quem você ama. Não desista, porque você não vê Deus, porque você não vê o agir de Deus na sua vida. Você acha que é tempo de parar. Não, não é tempo de parar. É tempo de continuar. Sabe por quê? Porque Deus age no tempo dele e é a melhor coisa para a nossa vida. Então você que achava que você podia dar conta, eu falo porque eu sei como é. Eu sei, eu consigo. Não, você não consegue sozinho. Assim como José não conseguia sozinho, porque se não fosse por Deus, ele não tinha se tornado uma autoridade tão grande no Egito. Mas olha só, Deus, na sua vida, preste bem atenção, não pense que é só com o irmão que está do seu lado, não, é com você, sim. Se você andou afastado dos caminhos do Senhor, porque pensou que Ele não estava com você, deixa eu te dizer uma coisa, Ele está agindo na sua vida. Então deixe Ele agir. Sabe, deixe Deus ser Deus na sua vida. Muitas vezes nós queremos fazer o papel de Deus. Olha só. Porque Deus está demorando. Não, Deus não está demorando. Assim como eu te disse, Ele ressuscitou alguém. Então, se você acha que Deus está demorando, fica com essa. Lázaro ressuscitou. Então, por que você também não pode ressuscitar seus sonhos? Porque você também não pode ressuscitar a sua fé. Deus pode fazer isso. E por mais que você ache, amados, você não está sozinho. Por mais que você não entenda, você não está sozinho. Por mais que você ache que Deus não está agindo, entenda, Ele está agindo na sua vida, sim. Nesses dias, amados, deixa eu dizer para vocês. Nesses dias, principalmente, eu falo por causa do momento que a gente está vivendo. Eu não sei como está a sua fé. Eu não sei como está a sua vida. Mas olha só, assim como eu aprendi, aprenda também a deixar Deus agir. Aprenda a deixar Deus agir na sua vida. Porque Ele tem o controle nas mãos dEle. Então deixa Deus ser Deus na tua vida. Para de querer controlar as coisas. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Porque a vontade dEle, lembra, é boa, perfeita e agradável. Júlia, mas eu não acho que o que Deus escolheu foi o melhor para mim. Por mais que no início pareça ser amargo, amados, não é. Por mais que no início seja difícil você entender. Lembra, continua confiando, porque Deus está agindo sim. Deus não para, Deus não dorme na sua vida. Deus não dorme, então Ele não te deixou só. Júlia, porque eu acho que Deus não está agindo. Quantos de nós não já pensamos assim? Quantos de nós não já pensamos que Deus estava distante quando Ele estava lá no tempo do processo? Lembra do processo? Lembra que é um tempo de caminhar assim? Não é um tempo fácil. Mas olha só, Deus continua agindo. Júlia, porque eu acho que está difícil. Deus continua agindo.
Não é porque a gente não está se reunindo que você não precisa mais do Senhor. Lembra, Deus não precisa de você, você que precisa dele. A obra do Senhor acontece com ou sem você, mas será que você é o mesmo sem o Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa, é não. Você acha que sim? É não. Você não é o mesmo sem o Senhor. Então, amados, é isso. Sobre o agir de Deus na sua vida. Não perca Deus. Não deixe Deus sair da sua vida. Porque muitas vezes não é a vontade de Deus que é feita, é a nossa. E quando dá errado, nós culpamos a Deus. Mas não é isso. Lembre-se, Deus age no tempo dele, mesmo que você não entenda, e é o melhor para a sua vida. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. O horário. Pessoal do Ministério. Você que está em casa também. Sabe, amados? Nesse momento, tire um momento para você e Deus. Agora, você que está aqui, você que está em casa, você que está assistindo no seu quarto, na sala, no sofá, deitado, em pé, tire esse momento para o Senhor. Sabe, amados? A forma como Deus age na nossa vida é surpreendente. A forma como Deus age na nossa vida é da forma dele. Mas olha só, Ele sabe o que Ele está fazendo. Tudo o que Ele está fazendo, Ele sabe para que é. E mesmo que você ache que não está acontecendo, por mais que você ache que Deus não está te vendo, por mais que você ache que é o seu fim, Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo na sua vida. Ele não deixou você. Sabe, desde o início, quando você era mais próximo de Deus, quando você ainda continuava nos pés dele, não para, volta. Volta, dá o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Volta, dá tempo você voltar. Sabe, Deus fez um morto reviver. Ele pode trazer você também à vida. Deus pode fazer seus sonhos ressuscitar. Por mais que você não entenda, se acontece uma coisa na sua vida, saiba que Deus sabe o porquê. Mas se não acontece, Deus também sabe o porquê. Mas a questão é, deixe Deus continuar agindo. Por mais que você não veja, por mais que você não entenda, Deus está agindo na sua vida. Deus continua agindo na sua vida, mesmo que você ache que está sozinho. Deus continua agindo, mesmo que você pense que é tempo de parar. Deus continua agindo, mesmo que você ache que é o fim, meu amado. Não é o fim para você. Deus apenas está começando. Não é tempo de parar. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Volta para os pés do Senhor. Deixa Deus continuar agindo na sua vida. Deixa Deus agir, porque Ele está fazendo o sobrenatural dele na tua vida.